Você já ouviu falar de ética? Qual é a relação da ética com a filosofia? E em que sentido ou como a ética se diferencia da moral? Esses são alguns dos temas que eu proponho refletir com cada um de vocês nesse momento. A discussão sobre ética, ela é fundamental, ela é central na discussão filosófica. Porque a ética, ela se compõe como uma disciplina da filosofia, como um elemento de estudo da filosofia. Mas, num primeiro momento, é essencial ressaltarmos e definirmos aqui a diferenciação entre ética e moral. Porque muitas vezes nós podemos cair numa ideia de senso comum que atrela ética e filosofia como ética e moral como sinônimos. E no fundo, a ética se diferencia da moral. Elas guardam relação, mas não são a mesma coisa. Parto aqui de uma definição inicial sobre moral. Isso irá facilitar o nosso percurso. O que é moral? A moral, ela se constitui enquanto uma concepção individual, enquanto uma construção coletiva também. Nesse sentido, nós podemos dizer que existem várias concepções morais, ou que as concepções morais elas são diversas. Por quê? Porque a composição de um juízo moral, a composição de uma ideia moral, ela leva em consideração as tradições, os costumes, ela leva em consideração o ambiente cultural em que o indivíduo está inserido, ela leva em consideração, por que não, e talvez até principalmente no nosso contexto, a religião do indivíduo ou a não religião do indivíduo. O elemento religioso ele é um dos principais componentes ou que propõe a composição de uma definição moral do indivíduo. Nesse sentido, a moral, sendo aquele elemento que me faz definir o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal, o que é o justo, o que é o injusto, ele leva em consideração toda essa gama de elementos que eu apresentei anteriormente. Então, enquanto indivíduo, inserido em determinado contexto social, guardo uma relação com determinada religião, fui criado dentro de tradições específicas, né, no ambiente cultural específico, eu vou estabelecer que, diante da problemática do aborto, por exemplo, eu sou contrário. Porém, um outro indivíduo, dentro de um outro ambiente cultural, né, dentro de um outro ambiente familiar, ele vai poder analisar essa mesma situação e vai ser favorável ao aborto. As concepções morais fazem com que os juízos de valor eles sejam diferentes. Eles não se dão de maneira igual. Quem está certo, quem está errado? Do ponto de vista da moral, não existe o certo e o errado, porque são concepções diferentes. A noção de certo, errado, justo e injusto vai variar de acordo com essa gama de elementos apresentados. A maneira como eu fui criado, né? O local onde eu nasci, né? Os costumes envolvendo esse ambiente definem, né, e determinam, muitas vezes, a minha concepção moral. Eu não posso julgar que o povo islâmico ele não tem moral, o povo do Nordeste não tem moral, o povo da América do Norte não tem moral. Não. Eles possuem, sim, uma moral, só que essa moral ela vai se desenhar, ela vai se formar dentro daquela gama de valores que eles cultivam, ou que eles cultivaram.
Muito bem. Então vejam só, se não existe uma moral específica, mas sim uma variedade considerável de composições ou de visões sobre a moralidade. No nosso meio social existe uma multiplicidade de visões morais. Uma sala de aula, composta por 30 alunos, nós provavelmente vamos ter 30 perspectivas morais aí diferentes sobre diversos aspectos de assuntos tratados aí. Eu posso ter nascido na mesma família de um outro indivíduo, convivido com as mesmas pessoas, frequentado o mesmo ambiente religioso, porém tenho uma convivência no trabalho e no grupo de amigos diferentes e sobre vários aspectos. A minha noção de certo, errado, justo e injusto vai diferir desse outro indivíduo, que pode ser meu irmão, por exemplo. Ok? Então, ela é uma construção, ela é uma perspectiva individual, né, que guia as ações do indivíduo, tá? Mas que sofre a influência de uma série de situações, de fatores externos que contribuem, que influenciam diretamente, quase que coercitivamente, na formação dessa perspectiva moral. Ali nós temos, então, nesse sentido, nós temos o objeto moral. Se isso é moral, o que caracteriza, então, a ética? A ética, como eu mencionei anteriormente, é uma disciplina específica da filosofia. A ética, ela vai ser, então, uma reflexão filosófica sobre os embates morais. Ela é uma reflexão filosófica. Ela é uma reflexão crítica. Ela é uma reflexão que envolve o poder argumentativo sobre determinado aspecto que envolve conflitos morais. Então, o indivíduo A tem determinado posicionamento sobre algum assunto que está sendo tratado, o indivíduo B possui outro posicionamento e esses posicionamentos eles entram em conflito, eles são antagônicos, eles não fecham. Quem está certo, quem está errado. No campo moral, eu não consigo chegar a essa definição, pois ele vai possuir as suas justificativas, as suas verdades, o outro indivíduo vai possuir as dele. Como é que eu resolvo isso? A ética, ela é o campo, né, de resolução, vamos dizer assim, desses embates. É quando, a partir de um posicionamento crítico, a partir de um posicionamento reflexivo, né, deixando de lado as configurações individuais, né, o senso comum, eu parto para uma análise mais crítica da situação, podendo ou devendo então chegar a um consenso. Por isso, chegarmos a uma definição ética sobre determinado assunto é muito complexo, porque ela envolve a necessidade do consenso. A reflexão ética, ela busca ou ela visa o consenso sobre determinado assunto. Vou voltar aqui ao exemplo que eu dei anteriormente, que é uma questão muito polêmica na atualidade, que é a questão do aborto. Então, moralmente, as pessoas elas têm posicionamentos diferentes e divergentes sobre essa questão. Quando eu vou para um debate ético, então eu vou trazer para o debate todas essas posições. Os indivíduos eles vão ter que ser capazes de dialogar, e dialogar significa expor a sua opinião e ouvir a opinião do outro, ouvir a argumentação do outro. E no final desse debate, que é crítico, que é reflexivo e por isso é filosófico, busca-se um consenso. O consenso não é uma mudança de opinião, ou seja, a minha opinião ela pode ser X, a opinião do outro pode ser Y. No final, eu busco um consenso, e o consenso é o quê? Eu, enquanto defensor da opinião X, diante dessa argumentação apresentada por todos, diante da situação que vivemos, eu acredito que assumir a posição do outro é mais adequado.
Isso é consenso. Consenso é uma tomada de decisão racional, motivada por uma discussão, por um momento dialógico, por um momento reflexivo. Pode ocorrer nesse movimento uma mudança de opinião, uma mudança de posição, obviamente. Ah, eu achava isso, eu pensava isso, mas agora ouvindo toda essa argumentação, né, eu mudei de opinião. Pode acontecer? Pode. Mas não necessariamente isso tenha que ocorrer para se chegar a um consenso. Porque o consenso ele parte da ideia da maturidade intelectual do indivíduo. Muitas vezes, o ser humano tem o costume, ele carrega em si um certo egoísmo argumentativo. O que seria esse egoísmo argumentativo? O que eu penso, o que eu acho, tem que ser assumido por todos. Eu não abro mão do que eu penso, eu não abro mão da minha posição ou do meu posicionamento. E azar o que os outros pensem ou o que os outros falam. Em momentos, né, como o contexto em que vivemos, que se fala muito em polarização, o que seria essa polarização? A polarização seria esse egoísmo argumentativo, esse egoísmo posicional, ou seja, isso é o que eu penso, é a verdade, os outros, né, eu não quero saber, o que vale é a minha opinião. Diante de uma postura dessas, dificilmente eu vou chegar a um consenso, muito pelo contrário, eu vou chegar a uma posição negacionista. Então eu nego tudo, né, e nego evidências científicas, nego uma série de situações, mas não abro mão da minha posição. Essa forma de tratar, ela nunca me leva a um consenso. O consenso, e por consequência, um debate ético, ele só é possível numa comunidade, numa relação dialógica entre as pessoas que estão abertas a ouvir, a argumentar, a contra-argumentar, a criticar, mas principalmente, ao final, perceber qual é a melhor opção para aquele momento, para aquele contexto. O consenso, ele pode ser alterado. O consenso, esse determinado consenso pode ser válido agora, mas com o passar do tempo esse consenso ele pode ser alterado e se pode construir um novo consenso sobre o mesmo assunto, porque a situação muda, o contexto muda, a argumentação ela ganha outros elementos, tá? E a perspectiva ética ela pode mudar também. Vejam vocês que diante dessa perspectiva moral, né, as concepções morais, elas vão mudando com o passar do tempo. Né? Porque a perspectiva moral ela é histórica. Por que eu falo que ela é histórica? Porque determinadas situações consideradas erradas há um tempo atrás, hoje, elas não ganham mais essa perspectiva. Ou elas são tratadas de uma outra maneira. No mesmo grupo familiar, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. No grupo familiar lá de um indivíduo, os seus antepassados, lá os seus avós, consideravam inadmissível, por exemplo, o namorado ir dormir na casa da namorada. Era errado. Não era coisa correta, era imoral fazer uma coisa dessas. Era uma imoralidade. O tempo foi passando, e pela moral ser histórica, essa noção ela foi se transformando. Né? E hoje, aqueles, por exemplo, os avós que consideravam isso lá no tempo deles totalmente imoral, hoje aceitam, por exemplo, os netos terem essa atitude de levar o namorado ou a namorada a dormir em suas casas. Vejam, o que era imoral passou a se tornar normal. E se é normal, se é considerado uma normalidade, ele está no campo da moralidade, não da imoralidade. Então, a moral ela vai se transformando. E como a moral ela vai se transformando, obviamente que os posicionamentos, que as reflexões sobre ética, quando ocorrem esses conflitos morais, elas vão se transformando também e elas vão se alterando. Aquilo que se manifesta como consenso hoje pode ser alterado num futuro muito próximo até.
Então vejo como é difícil. Hoje nós temos nas nossas casas legislativas, né, Senado, Câmara dos Deputados, Câmara de Vereadores, né, nós temos a perspectiva da existência das chamadas comissões de ética. O que faria, ou qual seria o papel de uma comissão de ética? Veja só, ocorreu determinada situação, né, envolvendo, por exemplo, o comportamento de determinado deputado, tá? Então, vai haver lá o confronto de ideias, né? Alguns defendendo, não, isso está correto, isso não está correto, vai haver a contraposição de ideias, mas se buscaria, ou deveria se buscar o quê? Um consenso, no sentido de dizer o que ele fez não pode ser considerado certo, não pode ser considerado uma atitude tolerável no meio social, porque iria trazer mais prejuízos do que benefícios. Então, ele deve ser condenado do ponto de vista ético. Aí se impõe as suas sanções. Essa deveria ser a atitude, né, de uma comissão de ética, por exemplo, de uma Câmara dos Deputados, de um Senado. A gente sabe que muitas vezes não é desse modo que se fazem as coisas lá. Se vocês analisarem, todas as profissões ali elas vão ter o código de ética, né? Ou seja, como que o profissional deve se portar no meio social. Isso tudo é fruto de uma reflexão, de uma, né? Não é a opinião de uma pessoa que vai lá e diz, tem que agir assim, assim, assim. Não. É uma construção coletiva, reflexiva, que se chega a um consenso e se diz, bom, diante disso, nessa profissão pode isso, 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 é reprovado que se faça isso, 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 né? Isso tudo para que se tenha a garantia, né, do bom desempenho da função por esse profissional. Ok? Então, nesse primeiro momento, né, ficamos por aqui com essa reflexão sobre, né, o que é ética, o que é moral, a diferenciação entre as duas e a relação que esses conceitos guardam com a filosofia. Ok? Voltaremos a conversar ainda sobre o assunto em breve. Um grande abraço a todos e até mais.